Conselho Municipal de Cultura. Quero dar as boas-vindas a esse equipamento que estava há um tempo fechado. Nós reabrimos recentemente, após uma reforma, substituição do piso e algumas ações estruturais na parte hidráulica. Estava comprometida com um trabalho um tanto silencioso, porque às vezes esse tipo de atividade compromete muito a operação. E aqui aconteceu que as raízes das árvores estavam comprometendo a tubulação, chegando até ao sanitário, e foi necessário fazer um trabalho de engenharia, e isso já foi resolvido. Tivemos um calendário importante nos últimos dias aqui no Margarida, que foi a realização da 17ª edição dos Finativos, quais são os parceiros de longa data, e esse é um equipamento que é bastante utilizado, e nós resolvemos acelerar, não só por isso, porque também temos uma pauta, uma lista de atividades, de ações, de projetos teatrais nas mãos da nossa querida Lula, e até o final do ano já temos aí uma programação vasta, destacando que o equipamento ainda não está 100% como desejamos, porque estamos em fase de licitação das poltronas, e logo ele estará muito mais adequado. Mas é bom destacar, Lula, que eu fiquei muito feliz quando estive aqui no lançamento da Finativos e conversando com algumas pessoas também, inclusive profissionais do setor, do segmento teatral, que atuam aqui, pessoas de outras cidades, de outros estados, e trouxeram também assim observações importantes acerca desse equipamento. E eles diziam: olha, vocês são privilegiados porque esse é um equipamento tecnicamente muito bem estruturado em relação a palco, profundidade de palco, visibilidade da plateia, altura, acústica. Foi um dos pontos destacados pelo diretor teatral que veio do estado. Então isso nos deixa felizes e com compromisso de preservá-lo, de estarmos atentos à manutenção frequente e darmos a destinação, que é a utilização para a área teatral aqui em Feira de Santana. Então, queremos contar inclusive com os conselheiros, com a sociedade civil, para que possamos promover, né, atividades culturais desse equipamento. Estamos aqui com esse intuito de viabilizar, de incentivar, de promover a iniciação ao teatro, de esse palco ser realmente um local que possa ser bastante explorado, bastante utilizado e, consequentemente, colaborando para a transformação da sociedade. Nós vimos aqui crianças que nunca tinham participado de um momento teatral, quando foram perguntadas, era a primeira vez que visitavam o teatro. Isso nós sabemos o quão é significativo na formação do cidadão, do ser humano. Nós sabemos que esse momento que vivemos hoje, em que as crianças se deparam com uma realidade muito, digamos até cruel diante das telas, quando não se tem um controle, quando não se tem a oportunidade de direcionar a outras atividades. E nós sabemos que para as famílias isso não é fácil, com todas as demandas que existem, com o trabalho, com a manutenção do lar, e ainda ter que acompanhar de perto, de direcionar as crianças para um ambiente que não seja esse exclusivamente de estar preso diante de um computador ou de uma tela, e nem sempre com controle familiar. Então, o que nós podemos fazer para promover a cultura, para introduzir ações dessa natureza, tenho certeza que o Conselho também será um agente de transformação desse sentido. Então, estamos também passando pela reforma do Maestro Miro, inclusive estive lá ontem, a equipe que estava aqui já está lá fazendo todo o trabalho de substituição do piso, algumas intervenções também estruturais, de telhado, a parte elétrica
Esses problemas nem sempre aparecem, não são evidentes, mas são muito, via de regra, são críticos. Intervenção em telhado, parte elétrica, parte hidráulica, requer investimento e tempo, mas esperamos também que logo o equipamento esteja pronto. Também será contemplado com novos equipamentos, com controles novas, né? Já estamos também em fase de licitação, cortina, enfim, mas um equipamento que logo estará à disposição. E, paralelamente a isso, nós já estamos trabalhando com toda a formatação do edital do Arte de Viver, né? Para que possamos já cadastrar os oficineiros, definir as atividades e logo começar a cadastrar, porque temos certeza que no próximo ano teremos um volume muito grande de participantes. É interessante que ali também naquela região, todas as vezes que eu vou lá, quando eu chego ou quando saio, algumas pessoas demoram perguntando se vai voltar ao Arte de Viver. Essa semana, mais uma vez, tinha um grupo de idosos perguntando quando voltaria, porque realmente foi um projeto que contribuiu muito, né, para a área cultural de Santana, e está no nosso propósito, e esse edital logo será publicado para o chamamento dos oficineiros. Da mesma forma, o equipamento lá da Baraúna, equipamento que já está a parte estrutural pronta, em frente ao Parque do Geladinho, né, assim conhecido, e já estamos em fase de aquisição de alguns equipamentos para a estrutura administrativa e já desenhamos também esse edital para contemplar as atividades culturais que serão realizadas naquele espaço. Então, nós desejamos que até o final do ano, esse é o propósito, é o compromisso do prefeito, entregar esses 3 equipamentos, além da nossa biblioteca, que a parte interna já está pronta, toda a parte de engenharia de estrutura internamente já foi concluída. Nós estamos agora também na fase de aquisição de imóveis e alguns ajustes da parte externa, de paisagismo, de adequação, que são detalhes, mas já temos certeza que também está no nosso cronograma até dezembro devolvê-la para Feira de Santana. Nós entendemos que a biblioteca não é apenas um espaço de pesquisa, de exposição ou depósito, entre aspas, de livros, de obras literárias, mas que o equipamento precisa ter uma dinâmica, o equipamento precisa ser explorado de forma mais ativa, com interação com a comunidade, com a participação das escolas, com a pedagogia permeando pelas ações da biblioteca, inclusive fazendo link muito com essa área cultural. Eu tenho defendido isso e tenho certeza que nós vamos conseguir implementar. Nós sabemos que, por meio da arte, o aprendizado é alcançado de forma muito maior, muito mais harmônica e com eficácia. O professor Humberto vai concordar que se nós conseguirmos colocar ingredientes culturais, artísticos, nesse equipamento que é a biblioteca, nós atrairemos também mais pessoas, porque hoje também é um desafio. Uma pessoa se dirigir a uma biblioteca, nós sabemos que existe um público que é cativo, são pesquisadores, são alguns estudantes, alguns dedicados na busca de conhecimento para a realização de concursos, algumas pesquisas específicas. É um ambiente que realmente é muito rico, mas nosso objetivo é democratizar isso. Embora seja um equipamento público e aberto ao público, se nós não criarmos estratégias de sensibilização para a comunidade, o equipamento pode ser subutilizado. Então, também faz parte, não apenas entregar o equipamento adequado fisicamente, com um acervo que possa atender às demandas. Nós queremos e vamos trabalhar, e também quero contar aqui com os conselheiros nesse sentido, de criarmos essa sinergia com a comunidade, de levar atividades culturais que sejam atrativas para o usuário. Estamos também, além desses equipamentos que nós somos adquiridos, como eu falei, de móveis e outros equipamentos necessários,
Nós sabemos que hoje a tecnologia tem também uma forte contribuição nesse segmento. Estamos, através da Fundação Egberto Costa, da Fundação da Fundtec, fazendo aí alguns trabalhos técnicos na busca, inclusive, de acervo, né, virtual, né? Uma biblioteca virtual hoje pode enriquecer o nosso equipamento. Então vamos trabalhar nessa perspectiva, entre outras novidades que certamente virão aí até o final do ano e outras tantas que vão acontecendo no futuro. Mas é importante que os equipamentos estão sendo cuidados, com muito cuidado, com muito zelo, com muita atenção, para que possamos oferecer o melhor para toda a população. Esses são apenas alguns dos informes. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado alguns pontos ainda. Nós temos também uma informação sobre os novos membros do Conselho, né? Existe uma nova cadeira que será em breve preenchida, né? Você tem um documento aí? Acho que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Cadeira Costa. Mas isso não teria que passar junto com o Conselho? Não, acho que foi aprovado em projeto de lei, aprovado pela Câmara. Só para passar por todo o processo. Compartilhar. Tem que haver uma eleição. É isso, tem eleição, né? A eleição é justo, na próxima eleição. Agora, ser convidado do jeito que está sendo posto ali, não vamos convidar umas pessoas para ser Não, ninguém falou não, não convite não. É isso. Não convite não. Eu falei que existe uma nova cadeira que será ocupada. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir depois que compartilhe a lei para os conselheiros, e aí depois, é só um informe, então é melhor compartilhar a lei para depois as pessoas possam ler e voltar a discutir o assunto, porque sem a leitura fica complicado. Ela já entra na próxima eleição ou nesse biênio ainda? Olha, a data de publicação foi 2 de outubro, não é? Entendeu? E fala que é a partir da publicação. Então, eu vou compartilhar com os senhores conselheiros para que possamos depois discutir esse assunto na próxima reunião e teremos algum encaminhamento. É só caráter de informe. Pode. Ele vai distribuir, vai fazer a reunião. Vamos lá então. Alguém tem mais algum informe? Sim. Tem 2 cadeiras que tem uma renúncia de um suplente, é isso? E uma outra cadeira que não teve. São 2 cadeiras que têm a pendência. E aí vamos ter que submeter um novo processo eleitoral nos mesmos moldes que aconteceu recentemente. Então, a comissão fará o encaminhamento disso, dará conhecimento a todos. Além da cultura gospel, entra o outro da Secreta. Mas aqui também dizem no artigo 2 que o representante da cultura gospel não será votado, será indicado por igrejas, entidades, associações e coletivos atuantes no regimento da cultura gospel, respeitando os critérios estabelecidos pelo regimento interno do Conselho Municipal. É isso, se respeitando o regimento, vamos avaliar. Porque pela informação que está aqui. Não, pessoal, eu apenas trouxe como informe uma lei que foi publicada agora em outubro. Eu vou compartilhar a lei, porque se é lei, é melhor a gente ter um olhar específico que está documentado, salvo o melhor juízo, essa indicação se dará no formato convencional de que, se é de acordo com o regimento, será uma votação
do segmento gospel, que será votado pelas pessoas também do segmento. Então, como eu não aprofundei no detalhamento aqui, ninguém também teve acesso ao documento, só um caráter de informação, que na lei, que no dia 2 de outubro de 2025, altera o artigo 4º da Lei Municipal de 2.956/2008, para incluir um representante do segmento da cultura gospel na composição do Conselho Municipal de Cultura e da providência. Então, eu peço que faça chegar a todos os conselheiros. Qual é o número do DO? Tem um informe sobre uma atividade que eu propõe. Boa tarde, gente. Eu sou Kelvin Jordan, sou conselheiro da cadeira, suplente da cadeira de artes plásticas. Como o secretário falou da volta do teatro, eu queria só dar um informe, queria convidar vocês para um projeto do qual eu sou coordenador, um projeto de música, Noites Autorais. Vai acontecer aqui amanhã de noite. Vai ter a apresentação autoral de artistas de feira. Vai ter Leno Peixoto, vai ter Piveton, Jorrais, Sandro Penelu, Roberval Barreto, Thalita Taide. Quem quiser comparecer e tiver disponibilidade, venham. O acesso é gratuito. Nós temos outras atividades que aconteceram, procure nas redes sociais o Noites Autorais. É só isso, secretário. Inclusive eu convido o senhor para vir também amanhã à noite às 19 horas. Se puder passar até um release, que eu já passo para a Secom e compartilhar com a rede de imprensa da cidade, porque certamente é uma notícia boa essa. Isso. Mais alguém? Tem algum informe aqui no conselheiro? Então, vamos aos pontos da pauta. Vou abrir aqui. Luiz, nós temos aqui PENAB ciclos 1 e 2. Luiz, por favor. Luiz. Informações sobre o ciclo PENAB. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Só alguns informes também, né? Que a gente tem processo de curso ainda, alguns processos do ciclo 1. Sobre a questão dos suplentes, né? 43 foram selecionados nessa última leva, né? Foram habilitados, na verdade. Tiveram todo o processo de habilitação concluído. Então, esse processo de pagamento já está em curso. Hoje, inclusive, tive a reunião com Dona Sara, Dr. Paulo, lá da Controladoria, né? O atraso, na verdade, foi um processo de interpretação, porque todos os processos, desde até o primeiro pagamento, estão com um cronograma desatualizado, né? E aí nós chamamos esses suplentes para atualizar isso foi a orientação inicial, os cronogramas, para a partir daí a gente juntar essa atualização no processo para dar continuidade ao pagamento. Só que, até por conta da dificuldade, por conta de outros fatores também, até uma coisa que todo mundo pontuou, que é importante primeiro sair um recurso para a pessoa ter noção de quando vai executar o seu projeto. Entendeu? Então, é complicado você fazer uma proposta de um novo cronograma sem ter a garantia do recurso em mãos para que o projeto seja dado continuidade, né? E aí hoje tivemos a reunião, né, novamente, e foi acatada dessa forma, o pagamento vai ser dado com o cronograma mesmo desatualizado, mas vai ser exigido que na entrega do termo de execução do objeto, né, do projeto, haja uma justificativa, apresentar um novo cronograma, uma justificativa desse novo cronograma. Óbvio que o cronograma anterior foi por conta de um atraso de todo o processo de pagamento, né? Um processo que vem rolando desde 2024. Então, o cronograma a gente entende que é um ponto que não é tão relevante assim você se apegar a datas, sendo que você pode justificar isso depois. O único reforço que eu faço aqui, a gente tem, na verdade a gente tem dois, para não atrapalhar, a gente tem dois links do Google Forms, atualmente vigente, que é para a inscrição do Cultura Viva, e tem um outro, que
que é como se fosse um link geral, que você pode solicitar várias coisas. Você pode solicitar alteração do programa, alteração do orçamento, alteração de metas, né, no caso, alteração do plano de trabalho, enfim. Então, esse ainda está válido. Então, quem quiser fazer algum tipo de alteração no projeto, por favor, solicitar através desse link, que inclusive foi transmitido. Eu posso repassar, mas já foi disponibilizado já esse link, entendeu? Inclusive, está disponibilizado naquela cartilha de orientações de como proceder, tanto no processo de execução como prestação de contas. Lá tem o link. Se a gente entrar em contato, eu também vai ajudar CSL e FSA, aquele link de contato. O link, o e-mail, sim. Não, se a gente entrar pelo zap em contato com aquele link vai ajudar CSL. Aquele número do WhatsApp, sim. Isso aí eu posso solicitar lá esses 2 links. Pode solicitar sim. Entendeu? Sim, aquele suporte você pode solicitar todas essas informações. Então, só a sugestão, né? Tipo assim, se a alteração for somente de data no cronograma, você só precisa justificar no final. Se a alteração for de metas, né, que vai impactar a estrutura inicialmente proposta, ou o próprio plano de ação, ou o próprio planilha orçamentária, pode ser feito sim, mas precisa ter uma aprovação prévia, certo? Por quê? Porque entende-se de que o projeto foi aprovado dentro de um contexto de mérito. Então, não se pode alterar o mérito dele, porque senão você ia alterar o próprio julgamento do processo, entendeu? O outro ponto foi que houve... Se for uma mudança significativa, sim. Até porque a equipe técnica também foi julgada. Se forem os cargos principais. Não tem um percentual. Se forem cargos que não tem muita relevância no projeto, tudo bem. Seja facilmente alterado, você não tem problema. Mas o coordenador, o curador, isso aí precisa realmente, até porque os currículos deles foram julgados. Só o protocolo de operação de dados e dado legal. Sim. Você pode executar com a pode, e aí no final, quando você for apresentar o termo de execução, você justifica a alteração das datas. Olha, o prazo da execução do PNAD ciclo 1 é até junho do que vem. Então, esse caso de execução, subentende-se que é um caso que a Prefeitura tem para prestar contas. Então, obviamente, o prazo da execução dos projetos vai ter que ser antes, aí a Prefeitura vai passar a informação do prazo dela. Porque o Ministério estabeleceu até 30 de junho para prestar contas à Prefeitura. Entendeu? Então, obviamente, antes os proponentes vão prestar. A gente vai estabelecer o cronograma e vai passar para vocês. O cronograma de apresentação do termo de execução do objeto. Então, a gente vai passar um limite. É no relatório final. No relatório final. Tipo assim, a Prefeitura tem que prestar contas para a FENAB até 30 de junho. Você falou termo, na entrega do termo. Porque você falou na entrega do O termo de execução do objeto? Não, o termo de execução é que você assina antes. Tá, desculpa. Tá. Tranquilo. Essa ação de conta do dia 30 de junho, a Prefeitura tem que fazer para com o Ministério. No edital, ele não estabelece nenhum prazo de execução. Então, isso aí a Prefeitura pode estabelecer. Não quer dizer que pode acabar dia 30, pode acabar em dezembro do ano que vem. Mas vocês já vão ter o extrato de pagamento dos projetos e vocês conseguem fazer o pagamento. Não, a gente vai ter que. Não, a prestação de contas não é somente do que foi pago, e sim dos relatórios de entrega de cada proponente. A gente tem que comprovar que houve esse relatório de entrega dos proponentes, entendeu? Então, muito provavelmente, a gente vai fazer um mês ou 2 meses antes desse prazo do dia 30 de junho, um prazo limite para cada um estar apresentando o relatório de prestação de contas, o relatório final. Esse relatório, vocês vão fazer um formulário por pontos, é isso? Já tem um relatório já no edital, certo? Mas a gente pode avaliar isso. Se você for facilitar a vida de vocês, a gente pode avaliar isso aí. Vai ter um modelo no edital. Eu queria saber se existe a possibilidade da Prefeitura pedir para o MIC, enfim, os responsáveis
relatórios uma prorrogação, porque, por exemplo, quem está recebendo o recurso agora, ou vai receber ainda, não tem provavelmente exatamente o mesmo prazo de quem já recebeu antes. Então, tipo, eu não sei se existe essa possibilidade, porque são programas estabelecidos pelo próprio Ministério, né? Inclusive, até esse cronograma, ele é feito muito de acordo com a dinâmica da execução, porque a dinâmica da execução do ciclo 1 ainda, né? Já em vias de executar o ciclo 2. Então, se esses prazos foram muito esticados, basicamente um ciclo pode estar trabalhando no outro, mas eu posso consultar sobre isso. Mas assim, o prazo do Ministério é 30 de junho, para a Prefeitura prestar contas. Não sei se isso. Assim, o prazo é único no Brasil todo. Prefeitura A ou Prefeitura B, de certeza, não pode pedir uma especificamente para aquele município. O prazo que foi estabelecido é aquele, o Ministério pode prorrogar para todo mundo. Sobre o suplente, mais alguma coisa? Então, o pagamento já está em curso, né? Eu não posso aqui chegar e estabelecer um prazo, porque realmente não depende especificamente de um setor A ou setor B, mas que está o quanto antes, inclusive até toda a sala pontuou que até pelo fato de serem poucos processos, que ela vai dar celeridade ao processo para fazer o pagamento desses suplentes. Ok? Mas não vai dar o suplente? Sim, o de vocês dois já está tudo ok, já foi aprovado, certo? Inclusive conversei com o Renata sobre isso hoje. Só estava faltando somente a própria comissão está finalizando o documento que já finalizou, já assinou, de aprovação desse recurso de vocês. Né? E aí assim que já for formalizado, eu acho que essa semana já vai diretamente para o processo de pagamento. Aí vai para a Procuradoria e depois o processo de pagamento. Mas está em curso também. Mas no caso, teve galera que teve alguns que não foram assinar, não foram para a publicação. Vai chamar outra galera? Do objetivo final. Cadê os sujeitos que foram chamados agora, para ser claro? Teve alguns que não foram, tem que ser aquela correria para assinar, para ter. Teve alguns que não foram, por habilidade. Pode chamar mais alguém novo? Vai, vou apresentar a planilha aqui agora. Pronto. E sobre o ciclo 2 também está em curso, né? Já foi feito o termo de plano de ação, o Renato já fez. Está aguardando os próximos capítulos, principalmente a questão da liberação do recurso pelo Ministério, né? E aí, muito provavelmente, a Secretaria vai estar estabelecendo um cronograma para a gente estar definindo a estrutura dos editais. Né? essa parte que foi uma das pautas também que a gente solicitou, né? No ciclo 2, consta que os estados recebem agora em outubro e o município recebe, se não me engano, entre 24 a 27 de novembro, né? E aí, a gente queria, na verdade, pleitear junto à secretaria se a gente conseguiria já ter um edital e discutir esse edital. E em novembro já está prontinho, porque quando o dinheiro caísse na conta, em dezembro já sairia logo. Isso é possível? Como é que funciona? Sim, é possível. Né? Quando o recurso está disponível, você já pode executar ele. Entendeu? Aí a questão mesmo de fazer um acordo com a secretaria para começar a construir esses editais. Eu não sei se vai ter algum modelo novo, porque ainda não tive acesso a modelos nesse novo ciclo, ou se vai ser o mesmo. Né? Mas eu acho que não vai ser tão diferente assim. Pelo menos o esqueleto dele está pronto, aí fica mais fácil. Como é que vai ser esse esqueleto? Estabelecer a questão de segmentos, a questão dos valores para cada segmento, aquela planilhazinha. Aquilo ali é fundamental para fazer. Com aquilo ali se adianta as coisas. Cotas, né? Cotas motoras, essas coisas todas precisa definir. É o que na verdade cabe ao município para preencher quando vem o edital pronto. É um edital que já foi aprovado pela AGU. Por isso que eles sugerem que seja usado esse edital para não ter que passar em procuradoria, passar quando já está aprovado já vai mais rápido. Mais facilmente aquelas coisas. Acho que daria para fazer. Aí conversar com a secretaria. Não precisa adiantar o ciclo 2, né? O ciclo 2 está de 2025, na verdade. A gente já está um ano atrasado, né? Tudo, né? O Brasil todo está um ano atrasado. Vamos conversar com a secretaria, né? Para ver se isso aí. Pronto, pessoal, mais alguma dúvida aí?
está contratada para o ciclo 2? Ainda não. Ah, e outra coisa interessante. Não, porque na verdade ele tem um contrato vigente do ciclo 1. E aproveitando essa deixa, não, mas a questão não é só querer. Esse é o problema. A propósito, cabe só uma informação. Por exemplo, nós optamos por não ter nenhum recurso da BNAB para outra finalidade que não fosse exclusivamente para os projetos. O Estado, por exemplo, destinou, a Conselho Estadual optou por destinar 70% para essa finalidade e 30% para a reforma de equipamentos, para a operacionalização, contratação de empresa. Então, assim, isso é 70% e 30% para essa finalidade. Então, nós optamos por não. O recurso era diferente. Proporcional, só estou, assim, como me perguntaram se ele foi contratado, isso não consta na nossa programação, não constava no orçamento, no PPA, não constava, já está lá no vereador, então assim, é uma questão que tem que discutir, porque nós não temos obrigatoriedade de contratar, tem que dar um jeito de resolver, mas contratar a gente, entendeu? Inclusive ele está atendendo, ele está fazendo isso, ele está com o contrato do ciclo 1. É só para. Porque eu não posso exigir que ele faça o 2, porque ele estava atendendo a demanda do ciclo 1. Mas aí o orçamento da prefeitura não podemos definir pelo conselho. O conselho pode definir. É isso. Mas é isso, a fonte zero, infelizmente, quem define a fonte zero não é o conselho. Né? O conselho não pode definir a fonte zero. O conselho pode definir o recurso que vem, pode discutir como veio o recurso da PNAB. Eu só peguei esse ponto porque eu conversei com o dono. Ele disse, como assim? Nós conseguimos aprovar 70% para os projetos e 30% para a operacionalização, consultoria, e até falou em relação à necessidade do sistema, tudo isso será que o recurso já foi nessa edição 1 e do segundo ciclo também, 30% com essa finalidade. Só foi de informação, porque perguntaram se ele teria contratado, a pessoa não. Eu imagino que deve ter uma programação que vai ser feita a priori, uma subprogramação da Sacanagem 2, e talvez tenha uma programação que se muito de segunda velocidade. Não. E aí a sugestão é que qualquer assunto sobre a questão dos setores, que vocês querem tratar, tem que tratar diretamente com a Secretaria. A Secretaria já botou no PPA esse valor, a Secretaria já botou no PPA esse valor, então não, do próximo ano. Eu falei, o PPA você já estava protocolado com os vereadores, já tinha sido elaborado e encaminhado. Essa decisão foi futura, então. Mas não tem como alterar. Mas o senhor não tem como já prever isso para o próximo, então já pensando que a PNAB são 5 anos, porque vai ser. Mas vamos discutir novamente no conselho, se vai manter essa minha posição, foi o que foi discutido aqui. No próximo ano vamos discutir, não é a questão posterior. Ô Lula. Alguém pode ver quem falou que apagou aqui? Aqui na estaria não? Botaram aqui. Alguma linha aí,
pessoal, então, depois que a gente fez esse procedimento aí de habilitação, né, dos suplentes, alguns suplentes não encaminharam a documentação e outros suplentes não assinaram o termo de execução, que foram 3 suplentes, na verdade, e aí eles foram inabilitados. Diante disso, a gente prosseguiu fazendo a convocação dos que estavam na lista, né? E aí, no edital de mestres, a gente vai convocar agora o Gilson dos Reis. Só ele. Outro edital agora, 4. No edital 4, pode subir, tá bom? Vai ser convocado agora o Roberto, em mobilidade e pesquisa. Selmo, em multilinguagens culturais. Acho que essa aqui foi. Volta, por favor. Maria do Carmo, em Maiara, em juvenil, a partir de 15 páginas. Esse não? Não, pronto, agora do 3. Tem mais? Do 3 é Levi, em artes plásticas. Tem agora o Wellington e a Adriele, em audiovisual. Aí Emily Reis, em cultura popular. Valdo, em dança. Damares, em música. José Luiz, em letras e literatura. Natan, em teatro. E o William em memória e preservação. Então, praticamente, aí a gente contemplou todos os segmentos dos editais, dos editais com pelo menos a convocação de ao menos um suplente. Ok? Pronto, e o edital de cultura viva está correndo até o dia 27, né? A gente continua aqui no suporte. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato ou por e-mail ou através do WhatsApp, né? E a gente vai discutir as dúvidas, ok? Mais alguma dúvida de vocês? Ok? Valeu, obrigado, pessoal. Assim, eu estava sugerindo, né, na secretaria, e a gente convocar após a finalização da Cultura Viva, ou pode ser até o 27, né, a gente pode fazer a convocação também logo na semana que vem, né, a decisão que a gente vai sentar com a secretaria para consultar. Isso aqui só foi uma proposta mesmo de convocar os suplentes logo imediato daqueles que não foram, inabilitados, entendeu? Oi? No Cultura Viva? É porque o sistema de Cultura Viva, quem acessa é uma empresa de software, né, que é software data, né? Eu não tenho acesso ao drive, não consegui pegar todas as informações depois do prazo de encerramento. Dando continuidade à nossa pauta, temos aí sobre comissões, conselho, né? E depois sobre mapeamento de fatores de cultura. Sobre as comissões, creio que é coisa rápida. A gente só fica pendente de um representante do poder público para essa comissão de preservação que a gente não conhecia. Então, quanto às comissões, é o seguinte:
De acordo com o regimento ali no artigo 37, 31, fala sobre comissões provisórias, né? E essas comissões provisórias que constam no regimento, elas podem ter a quantidade de pessoas livre, não tem aquela necessidade de serem apenas titulares, então no regimento não tem nada estipulado dessa forma. Mas 2 representantes da sociedade civil, né, entraram em contato com a gente, Lourdes e Giovanni, se eu não me engano, acho que foi, não foi? E informaram a gente que em 2022 houve uma resolução, acredito até que Renata falou algo assim, que Sandra tinha falado, ali não tem que ser 3 não. Falei, gente, eu não conheço, porque no regimento não tem, então a nossa base é no regimento, né? Mas Lourdes e Giovanni entraram em contato e mandaram a resolução. É uma resolução da época de Jair Carneiro, de 2022, e que diz o quê? Que instituiu 3 comissões permanentes. Essas comissões permanentes não constam do regimento. Então, depois, ano que vem, a gente quer até fazer uma renovação, uma atualização do regimento, porque se é matéria que trata do Conselho, o ideal é que esteja dentro do regimento, né? Já que é ele que faz base para o Conselho de Cultura. Então, assim, é uma resolução de 2022 que diz o quê? Institui 3 comissões permanentes no Conselho de Cultura. Quais seriam elas? Uma delas a gente colocou, que é a Comissão de Finanças e Projetos, em que estamos eu, quem mais? Cadê meu nome? Aqui. E Jaguar também estava, né? Só que aí o que é que acontece? Essa resolução diz que para os cargos de coordenador e suplente tem que ser titulares de cadeira, ou seja, não podem ser suplentes. E como o Jaguar é suplente, Humberto vai assumir a partir de agora essa coordenação. Então são essas mudanças que a gente vai precisar fazer. E essa está toda certinha porque já tem 3 componentes. Então Humberto como coordenador, eu como relatora e... sim, perfeito. Aí já fica certinho. A segunda, nós tínhamos 5 integrantes, que eram Mano, Marcos, Georgia, que é a nossa coordenadora da segunda de inscrição, que sinceramente essas 2 semanas trabalharam muito, né? Queria que vocês saudassem com palmas essa galera, que realmente trabalhou pra caramba. A Georgia, a bichinha até passou mal, eu falei, meu Deus do céu, porque realmente foram 14 visitas em um tempo recorde que tiveram que fazer, Alex também, toda essa galera, Jaitan. Então, essa comissão precisa ter apenas 3 pessoas. Então, Georgia é a coordenadora e teríamos que 2 pessoas saírem. Então, ficaram Marcos como membro, né, já que ele é suplente, ele não pode ser relator, e Jean, a partir de agora, por ser de matriz africana e por a gente entender que tem tudo a ver com as visitas, né, a grande maioria das associações são nesse sentido de matriz africana, de emitir esses atestados e tal. Então, Jean assumiria essa função. Aí ficaríamos com Georgia na coordenação, Jean na relatoria e Marcos dando todo esse suporte lá como membro também e fazendo o que ele faz de melhor, né? E na terceira, que é uma comissão permanente que não estava lançada na nossa, no diário, né? A gente não sabia que era obrigatória. Aí a gente teria a Comissão de Preservação e Patrimônio, que Jaitan ocuparia a coordenação, Mano a relatoria, Mano a coordenação e Jaitan a relatoria, e precisaríamos apenas de um representante do poder público para sanar essa questão aí da resolução, que a gente realmente não tinha conhecimento. E aí precisaríamos de um. Quem seria? Basílio? Se dispõe? Pode ser? Senhor Basílio Fernandes. Então pronto, bota o nome dele aí. Eu mando para a Renata depois tudo certinho, pode ser? Porque aí nós teríamos agora estruturadas, a Georgia bota no fogo, as 3 comissões permanentes, tudo ok, né? E a comissão provisória seria a primeira comissão provisória, porque o regimento diz que podem haver comissões provisórias que tem um início, que tem um fim, né? Tudo direitinho. E essa comissão é super importante porque é sobre o plano de cultura e tem que realmente a gente começar esses estudos, porque a lei do plano de cultura foi aprovada em novembro de 2016, então creio eu que vá até novembro de 2026.
nós temos esses 10 anos aí, né? Então, ano que vem, tem que sair esse novo plano de cultura e a sociedade tem que estar toda imersa, né? Todos os fazedores de cultura trabalhando juntos para realmente, na verdade, creio eu que uma atualização, porque o nosso plano é excepcional, né? Então, seria realmente verificar a atualização, o que é que deu certo, o que é que não, o que é que... Na verdade, a grande maioria das coisas, acredito que não foram colocadas em prática, né? Mas a gente vai botar. Não vai? Com certeza disso, com a participação não só dos conselheiros, mas dos fazedores de cultura. Acho que esse trabalho feito coletivamente dará uma contribuição efetiva para o setor cultural de Feira de Santana. Acho que esse compromisso nosso. Vamos lá, próximo ponto é o mapeamento de fazedores de cultura, que nós já tratamos aqui inicialmente desse assunto. E foi sugerido também colocar isso na pauta da reunião de hoje. Nós sabemos o quão isso é importante, temos, né, esse mapeamento. Eu acho que nós temos dar esse pontapé inicial e, da mesma forma, como eu disse anteriormente, o trabalho feito coletivamente é mais fácil de se obter o sucesso. E esse mapeamento sendo construído, sendo feito aqui pelo Conselho, nos dará muitos indicadores, né? Com certeza, nos dará muito. Temos esse conhecimento. Você quer falar? É só a minha sugestão é que seja um documento, não um documento, mas uma espécie de formulário, plataforma oficial da Prefeitura ou da Secretaria de Cultura, porque dessa forma os conselheiros conseguem agregar, trazendo as pessoas, trazendo os fazedores e as fazedoras de cultura. Por que o mapeamento é importante? Porque a gente precisa desses dados, até mesmo para elaborar os editais. A gente estava discutindo esses dias entre os conselheiros da sociedade civil e tudo mais, como poderia ser feita essa divisão com base nos dados que a gente tem dos editais anteriores, mas não são dados tão precisos, porque existem pessoas que não entraram nesses editais. Então, a gente precisa mesmo de quem faz a cultura para poder ter esses dados e até mesmo trazer informações para essas pessoas, para que essas pessoas consigam escrever projetos também. Eu não sei se... Parece que já existe uma plataforma do Estado, não sei se está falou sobre isso aqui recentemente. Foi, Luiz, existe um banco, uma plataforma do Estado que faz cadastro todos os... Legal, né? Então, assim, acho que nós não precisamos inventar, né, a moda. Então, se alguém pudesse já, ou até um grupo, começar a fazer essa busca, fazer esse levantamento do que está posto hoje, o que está disponível, a gente fazer esse documento com base no que já se utiliza, né? E aí, eu penso que isso é uma coisa muito de fácil acesso, né? Porque tem que desburocratizar esse trabalho e, em dado momento, se for necessário, nós temos que ir até os locais com estrutura para mapear isso, não tem volta, para que possamos atingir o máximo de fazedores do nosso município, 7 distritos, enfim. Primeiro foi... Foi colocado na pauta, né? Então a Secretaria já tinha essa noção que teria esse mapeamento. Se ela já está pensando em alguma espécie de plataforma, se já está falado com a data, se já tem algo pensado sobre isso, ou foi só colocado para informe mesmo? Esse assunto surgiu na reunião passada e quando nós fomos definir a pauta, a vice-presidente sugeriu que na pauta de hoje. Então ela trouxe isso para se discutir inicialmente e a partir daqui dar os encaminhamentos. Foi sugestão da lei. Quem está? É bom a gente depois fazer quanto a essa parte do mapeamento, a gente havia pensado em link, na verdade, né? Porque é muito difícil a gente, no Forms mesmo, um link, um formulário, porque é difícil a gente fazer essas visitas. E assim, o fator tempo é importante nos editais, né? Então a gente tinha pensado em fazer
em parceria com a Secretaria, porque isso que Sabrina falou é importantíssimo. Gera uma credibilidade também, né? Você vê ali, porque no Forms é simples, é colocar a logo, tem como você ajeitar ali uma bobagemzinha. E assim, a gente poderia fazer juntos, marcar para montar esse formulário, que seria algo básico, exemplo. Qual é o segmento da cultura? A pessoa clica, dança, teatro, quando dá o nome, o que faz. Mas assim, eu tenho certeza que existe algum lugar que isso está sendo feito e que podemos ter como referência, porque você pode às vezes preencher um formulário desse, criar e voltar um item e depois ter que recuperar essa informação. Então, daria tempo, né, para uma reunião, levantar, pegar um modelo, né, do que já tem. Então, essa parte vamos pesquisar também, mas se alguém quisesse aqui já tomar essa iniciativa de fazer essa busca, né? Você não está pessoa especialista aqui, o nome da fundação aqui, mas fala você, Eu queria falar, ó, talvez vocês, bom, meu nome é Basílio, né? E minha formação é essa, tá? Eu tenho que, por obrigação, meio que mostrar algumas coisas que vocês talvez não estejam vendo. E eu estou vendo bem claramente isso. E veja só, todo mundo imagina que, quer ver, a gente vai fazer uma estatística. Quem acha que mapeamento tem a ver com o cadastramento das pessoas? Levanta a mão aí. Quem acha que mapeamento tem a ver com o cadastramento das pessoas? Pouca gente, né? Mapeamento, cadastramento, está tudo certo o cadastramento. Pois eu vou tirar, eu não levantei a mão. Sabe por quê? Porque é assim, muita gente que faz cultura, que é fazedor de arte, ele talvez não esteja interessado ou não vislumbre o porquê, o significado de fazer um cadastro. Certo? Então tem que ter um amadurecimento desse ecossistema todo da cultura para entender o que são as leis de cultura. E aí então, cada um desses representantes de segmentos aqui, muito responsabilizados de poder destrinchar isso, o que significa ele colocar um nome no cadastro para ele ser visibilizado, né? Uma vez que ele por si acha que a sua arte já o visibilizaria, já o tornaria visível, né? Então, o entendimento desse cadastramento não se restringe a um software, a um cadastro, a todos os campos necessários para que as pessoas sejam acessíveis. Precisa de se ter o amadurecimento, o entendimento de como é importante para que os olhos do Estado no sentido de município, Estado e federação, vejam, né? Então, aí está uma coisa bem importante. Como é que isso vai se dar? Um cadastro do governo federal, ou daqui do município, ou é melhor Forms? Essa atitude do professor realmente é bem interessante, uma vez que já existe e dá uma visibilidade nacional, o cadastro do governo federal. Mas o como fazer, muitas vezes a gente tem o tal do letramento digital, que muitas vezes isso não está acessível para aquele ou aquela senhora de cultura. Você vai falar isso aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto conselheiro, estou mostrando a importância do conselheiro trabalhar o terreno de onde ele está, onde ele sabe que tem parte dele que precisa de saber que ele precisa ser visível. E como isso vai ser feito? Eu vou fazer de tal maneira que e sensibilizar antes de mais nada. Isso é tão importante quanto fazer o cadastro. O cadastro em si, você pode até ajudá-la, mas o importante é você mostrar que, por exemplo, é muito mais fácil, vou botar assim, até extrapolar um pouquinho mais, isso aqui não é um mapeamento, mas os próprios planos, Luiz, eu acho que pode falar melhor do que eu, porque ele vive isso, da importância de se ter, e aí eu vou fazer a Moté, Luiz Monteiro,
E quando terminava o Fenatifes, aí ele dizia assim, vocês conhecem Monteiro, né? Acho que vocês todos conhecem aqui. Então, ele foi um dos responsáveis por manter e mantido muito por conta desses projetos de cultura, né? Desses fomentos de cultura fenativos. Então você nota que quando ele chegava assim, depois que a esposa dele terminou de se apresentar, ele dizia assim: o show terminou agora. Aí eu perguntei, ele disse: acabou. Aí disse: acabou não, o show começa agora, que é a prestação de contas. Entendeu? Então o show do profissional de arte, ele tem que ter essa sensibilização. E não foi de uma ou duas vezes que eu já vi pessoas receberem o dinheiro e depois esqueceram de que precisavam pagar aquele imposto, porque na hora da prestação de conta estava faltando o pagamento do imposto, porque não foi pensado isso na prestação de conta. Isso é muito comum, né? Na prestação de conta, você não planejar que aquele imposto deveria ter sido contemplado e acaba faltando na hora da prestação de conta. Não, mas assim, em termos de plano de projetos de fomento, a gente tem que saber quanto isso vai custar. Eu quero dizer nesse sentido, de que você recebe um recurso e que você precisa prestar conta do recurso. Ah, sim, claro que sim. Então por quê? Porque a prefeitura precisa prestar conta e depois o governo federal precisa prestar conta. Porque isso é dinheiro público. E dinheiro público precisa de prestação de conta. Então, entendeu? Então isso é bem importante, porque depois a pessoa pensa que está finalizado quando termina o show, mas não está, assim como o Monteiro estava falando do Helena dele. Entendeu? Então essas sensibilizações, essas importâncias, no caso de estar no plano, no Conselho de Cultura, eu acho que é importante a gente, enquanto conselheiro, entender a importância das estruturas que são colocadas e muito por conta de prestação de conta, né? Então a gente tem uma importância enquanto conselheiro de mostrar que isso existe, vai ser e continuar sendo importante, tá? Então, obrigado aí. Mas voltando à questão do mapeamento, é super necessário, entendeu? Um exemplo que o querido deu, e aí eu vou falar para ele: o CAD único. No CAD único é um cadastro nacional que ele sabe tudo que é necessário. O artista lá dentro, no interior, na feira, dentro do distrito, não sabe. O CRAE sabe. Então, do distrito, as pessoas podem não saber que elas necessitam para fazer isso, mas a gente vai ter que chegar lá, entendeu? Não é sobre... e outra, no seu estudo você falou um pouco sobre o que esse cadastro ele vai ser visível para outras pessoas. Esse cadastro é para os conselheiros e para a secretaria entender quem são os artistas, não é necessariamente para ser um cadastro para chamar no picareta, para chamar no São João, não é esse o intuito. É um cadastro da gente mapear exatamente um cadastro da gente saber onde é que está a gente saber que tem mais pessoas na sede do que no distrito, são mais cultura popular, é uma cultura de circo, é uma cultura de música, é sobre isso. O cadastro vem a partir disso. Por isso que eu vou dizer, não adianta se pensar em inventar a moda. Certamente em algum lugar alguém está fazendo isso. Poderíamos ter aqui uma comissão para alguém pesquisar. Olha, um formulário que contempla isso. Às vezes tem lá algumas perguntas que
Se fôssemos fazer aqui agora, vamos fazer um formulário aqui agora, certamente faltar alguma coisa, né? Então, às vezes, tem lá uma pergunta que é importante, então, se daria tempo para alguém fazer essa busca, de formulário, pegar 3 modelos de formulário, depois sentar com a comissão e discutir, olha, esse formulário aqui contempla tais elementos e essas informações são suficientes para chegar ao entendimento que em Feira de Santana nós temos tantos grupos de samba de roda, nós temos tantos profissionais que atuam no circo, tantos músicos, tanto assim, segmentar, até o segmento de música você pode inclusive estratificar. Eu tenho ali o sanfoneiro, eu tenho ali. Então assim, eu acho que isso você pode fazer de forma detalhada e com esse mapeamento você saber a quantidade e as características desse universo artístico, cultural da cidade. Para não criar, para não bagunçar a sua apresentação, não tem ninguém anotando aqui a ordem de inscrição. Então pela ordem, manda depois. Primeiro foi porque ele não fala, ele queria volta quietinho assim, tá? Aí agora ele deu o sinal aqui. Meu nome é Carlos Gomes, eu faço o Charme Chapo Brasil aqui na cidade, o Charme Chapo da cidade sou eu. E é assim, existe já esse mapeamento, através de Gustavo, que consegue separar categoria, essas coisas. A gente pode criar uma lei municipal, um regimento municipal para fazer esse mapeamento. Não é muito mais prática, não precisa de lei para isso não. A mão. Porque ele falou em relação ao Gustavo. Essa base de dados só contempla quem foi. Eu fui tirar, não sabia. Boa tarde. Eu estou procurando o Jair Pérez aqui hoje não, né? Não. Só tem Marcos. Thalita não teve a oportunidade. Cadê Georgia? Essas pessoas todas fizeram visitas. Foi isso, Marcos. Jair não está aqui hoje. Nós levamos. Alex, pronto. Levamos um questionário para as pessoas, né, nas suas respectivas entidades, as quais já existiam estatutos. Não havia, vocês podem concordar, um só item que eles pudessem responder sozinhos. Não havia um só item. Se dessemos o questionário para assinalar a primeira parte da assinada, vocês concordam comigo? Não existia para algumas dessas pessoas, não vou generalizar, eles não conseguiam responder. A gente tinha que ressignificar os termos tecnicistas que estavam ali. Então a gente vai ser muito injusto tentando usar somente um link, porque acredito, tem pessoas que têm dificuldade com a própria leitura, não é só com acessar o link, não é só com enviar. Então eu acho que isso é um desafio. Eu tenho comigo uma frase que é o seguinte: vamos fazer as grandes coisas, porque a gente não pode fazer as pequenas. Às vezes é um motivo para a gente não fazer coisa alguma. Mas eu acho que a gente tem que ser justo com isso. Pensar de uma forma, a gente está trazendo uma coisa aqui interessante. Vamos amadurecer nesse momento, esse é o momento de todo mundo pensar e colocar nessa seara, ouvir uma opinião e buscar outras entidades, outros modelo, ou a gente fazer como a gente fez ali, com essas comissões, para ir até cada um e fazer uma avaliação a respeito disso. Porque eu vi gente dizer assim: eu faço aquelas coisas que é para brincar, isso se chama alegoria. Aí também eu faço aquilo que não é meu gosto, mas não é meu trabalho, minha filha, é diversão, apesar de gastar muito tempo com isso. Não, só é um artesão. Então, quem ressignifica essas profissões? Boa tarde pessoal. Em relação ao mapeamento, eu acho que é um ponto crucial aí para a construção do plano de cultura não, do plano de cultura, do desenho, né? E a prefeitura, o governo, de acordo com as fontes
1.00, uma das rubricas possíveis é contratação de consultoria a empresas especializadas para realizar um mapeamento. O mapeamento quem faz não é os conselheiros, sabe? Porque os conselheiros não ganham para isso, muitas vezes não têm um conhecimento técnico para isso e nem estrutura institucional. Então, para a construção de um plano, como o senhor mesmo falou, Cristiano, que a gente vai fazer, que tem tudo para ser bem feito, o ideal é você se reunir com sua equipe, conversar com o Luiz, que é um bom consultor, ou, enfim, com outras pessoas da sua equipe, e entender qual é a empresa, né, a consultoria especializada para realizar um mapeamento. É possível, porque já foram feitos outros mapeamentos. Isso aí quem vai fazer não são os conselheiros. O conselheiro não tem estrutura financeira nem estrutura institucional para fazer isso. Então, é uma obrigação da secretaria. E não é caro fazer um mapeamento. Sabe? Um mapeamento, se você faz um mapeamento, você não vai gastar mais de 100 mil reais para fazer um mapeamento bem feito. Sabe? E o que é 100 mil reais em relação ao cachê de uma Ivete Sangalo, ao cachê de um Belmarx, ao cachê de outros tantos, né, outras atrações que a gente bota no Micareta. Então, eu acho que é totalmente capaz, o senhor é totalmente capaz, sua equipe é totalmente capaz.
gentileza, coloca ali na caixa, para não deixar no chão, ok? Obrigado. Pessoal, só mais um informe aqui, né? Eu conversei com o secretário e aí foi decidido que essa nova lista de suplentes já vai ser lançada já na semana que vem para convocação, né? Para solicitar, né? Que os habilitados enfim, os selecionados enviem a documentação, ok? Quando sair 5 dias, Pode ser 5 dias, pode ser. Pode ser menos, porque tem menos gente também, talvez pode acelerar o processo. Eu acho que 3 dias daria, né? A gente pode fazer uma rápido melhor. Vocês decidem aí. Mas para a cultura é da secretaria. Eu acho que é que é responsável. Bom, pessoal, 3 dias então. O edital tem 3 dias também. A gente já está abrindo a flexibilização porque a gente sabe que. Vai colocar em votação então? Ó, ele tem 3 a 5 dias. Quem é a favor de 3 dias? Por favor, então. Levanta o braço aí, quem é conselheiro? Luiz, tem como encaminhar pra gente no WhatsApp essa lista já? Porque aí a gente já identifica as pessoas pra já falar com elas. É muito complicado divulgar antes de sair do canal oficial. É porque aí a gente poderia já identificar as pessoas pra já avisar, ó, na semana que vem vai sair. A documentação oficial é hoje, divulgar e depois oficial no teatro. 3 dias. 3 dias, então. Vai contar de que dia? 3, pode? Contar de amanhã ou de hoje? Não, acho que pode contar, tem Renato. Segunda, então? Não, a gente publica essa segunda. E conta a partir de segunda. Então, tá. Então, pronto, pessoal, a gente vai publicar isso aí até quinta-feira. E aí, a partir de segunda, a gente convoca a apresentação, tá certo? Então, segunda, terça e quarta, fechou? Tá ok? Pronto. Quem ficou aqui ainda, né? Nós do Conselho, a gente se debruçou em algumas propostas, a gente discutiu e a gente trouxe uma primeira proposta aqui para os editais do segundo ciclo do Conselho. Não é de fato o que vai ser, mas é uma proposta para a gente discutir. A gente ainda tem uma reunião em novembro. O município está previsto para receber o valor, se não me engano, no dia 24 de novembro. Nossa proposta seria conversar sobre esses editais agora, como seria montado eles, e assim que saísse o dinheiro, a gente colocaria o edital na rua para a gente ter um dezembro todo com a inscrição, janeiro com a apreciação dos pareceristas, e daí em diante seria com a prefeitura, né? Então a gente pensou assim, mais ou menos no que a gente discutiu em reunião. Nossa primeira ideia é fazer um edital para as pessoas que nunca acessaram políticas públicas ou tá em outras equipes, mas nunca propôs um projeto, e a pessoa poderia fazer um projeto menor, um projeto voltado a uma oficina de percussão ou qualquer outra atividade, num valor, são 10 propostas no valor de R$10 mil. Meu primeiro edital, a gente chamou assim, mas não, a gente não quer só que tenha jovens, pode ter pessoas idosas, são pessoas que realmente até então nunca acessou política pública. Como é que a gente vai entender se a pessoa nunca acessou política pública? A gente teve a LPG, a gente teve a Audibank e a gente teve a PENAB no primeiro ciclo. Querendo ou não, a prefeitura ela já tem um certo mapeamento disso. Se é que tem, né? LAB 1, né? LAB 1, a gente teve a LAB 1, a gente teve a LPG e a gente teve a PENAB do primeiro ciclo. Então a prefeitura ela já tem mais ou menos um mapeamento de quem são os artistas. Então a nossa ideia do primeiro edital seria esse. Aquele edital que é das cadeiras. A nossa proposta é aumentar, porque nós não temos a cadeira de circo e entendemos que o circo também é muito importante de ter. Nós não temos a cadeira do hip hop, e o que é mais a gente vê hoje aí é batalha na cidade. A gente tem um conselheiro aqui que é o único representante que a gente tem no conselho estadual, é do hip hop, tá aqui Avelix.
E nossa ideia é fazer uma proposta. Como a galera de música falou, nós tivemos uma demanda muito grande, o audiovisual também teve uma demanda muito grande, mas em outras propostas, como memória e preservação, como Feira das Tradições, nós tivemos música, nós tivemos audiovisual. Então a gente tentou fazer meio que uma proposta e o Bruno já trouxe que a galera queria um edital com um valor um pouco mais alto, até porque 20 mil no audiovisual a gente sabe que não dá para fazer muita coisa. Justamente. Aí a gente chegou ali numa proposta de audiovisual de 5 de 20 mil e 3 de 50 mil. Só que 3 de 50 mil, a gente tem que tentar também entender as cotas. Porque se existe 3 vagas, uma vaga PCD, uma vaga para pessoa negra e uma outra vaga? Indígena. E uma vaga indígena. Então, não, acho que não dá certo. Eu não sei como é que a gente vai tentar fazer isso daí. Ou diminuir o valor e colocar um valor só. Então, tá aí pra gente sentar e pra gente discutir. A gente colocou essas 2 linhas em música, em audiovisual, em artes visuais, em dança e em teatro, entendendo que essas linguagens contemplam as outras. Você pode fazer um projeto de matriz africana, de artes visuais, de audiovisual, de dança, ou de hip hop, ou de circo. E a cadeira também da diversidade fez reunião, foi o mesmo. Você chegou ao consenso de que a ideia é fazer um que chama o edital de cultura LGBT, porque diversidade realmente ficou muito amplo para o intuito do que era o edital. Então a nossa proposta seria mais ou menos essa. Vamos colocar para apreciação de todos. Próximo. Outro, que é o de mestres, que realmente tem que ter. Nós mantivemos as 10 propostas com o valor de 13.500. No edital passado houve uma ideia de que os mestres tinham que pagar um imposto. Eu particularmente não conheço isso, não sei como é que sucedeu. Não existe, o mestre é um pagamento que você faz posterior, né? Não, é pela trajetória, não é para a realização de um projeto. Esse valor, a gente tinha falado na proposta anterior, foi antes de sair, que a AGU liberou, entendendo que projetos culturais não entrariam no faturamento do mês. Antes de lançar isso, a gente estava pensando quanto que o mestre pagaria de imposto, que era cerca de 27% do valor que entraria na pessoa física. Para emitir essa nota da pessoa física, antes da AGU soltar a portaria falando que projetos culturais não entrariam no faturamento, e a gente entender que esse projeto não entraria, não pagaria imposto, a gente propôs então que fosse um valor a mais de 10 mil, para quando abatesse os 27% de imposto para a pessoa física, o mestre ainda conseguisse tirar mais ou menos 10 mil reais. Hoje a gente já tem essa portaria e entende que esse recurso acabou subindo, né? Porque a gente não vai precisar pagar esse valor, e até por isso a gente entendeu de se manter o mesmo e não aumentar, entendendo que é um corte de aumento para a inflação e etc. Né? E também tentar alcançar mais mestres. Então esses 13 mil foi meio por conta disso. Nesse edital de mestres, inclusive, a gente tem que sentar para apreciar algumas coisas. Por exemplo, quem foi contemplado nos editais passados vai poder ser contemplado agora. Mestres só acima de 60 anos. Então a gente tem que sentar, decidir algumas coisas nas reuniões. Tem um outro edital na divisão lá da PENAB que a prefeitura fez o plano de ação. Tinha uma parte lá que era destinada a feiras e festivais, mas tinha algumas burocracias. Por exemplo, o festival tinha que ter pelo menos 3 anos, tem que ter outras atividades. A gente pegou esse valor, colocou no fomento direto e tentou criar uma proporção de alguns festivais. Colocamos 2 linhas, no valor de 50 mil e no valor de 100 mil. O valor de 100 mil eu propus para que sejam festivais em que já tiveram pelo menos 2 edições. Essa foi a minha proposta. Então a gente tem que apreciar também. Passa aí, por favor. E é isso. Meu primeiro edital, 10 vagas. Feira de Todas as Artes, que é o das cadeiras, o antigo das cadeiras, 94 vagas. Raízes da Princesa, que é mestre, 10 vagas. Encontros e festivais, 10 vagas. O valor previsto para a gente receber é esse, fora o valor do Cultura Viva. Então, até então, a gente pensou nesse valor
e tem o valor do Cultura Viva, que é direcionado específico para Cultura Viva. Como o secretário mencionou, nós decidimos não colocar o dinheiro da PENABRE para execução do edital. Para manutenção. Nós decidimos, o Conselho votou e foi decidido isso. Diante disso, a gente tem um impasse de se vai ser contratado o Luiz ou não. Então, a gente já se adiantou. Como o Luiz também não pode falar, porque não sabe se ele vai ser contratado, pelo visto não vai ser, a gente vai sofrer um pouco. Alguém? Alguém? As propostas? Agora é a hora. Eu vou ter que defender o setor de audiovisual, né? Não só porque é minha cadeira, mas porque foi na PENAB anterior. Foi o que teve mais inscrições. A gente teve, se eu não me engano, 49 inscritos, ou 50, não sei, em audiovisual. Vale relembrar, foi um edital que as vagas foram distribuídas igualmente, foram 5 vagas para cada categoria. E mesmo assim, tiveram muito mais inscrições para audiovisual e para música do que para outras cadeiras, proporcionalmente dizendo assim. A gente sabe que existe, que é importante ter um fomento para as outras áreas, para a memória e preservação, literatura, dança, teatro, todas as outras áreas. A gente sabe que é importante, mas primeiro eu acho que a gente precisa trazer para a realidade de que se a gente colocar vagas, por exemplo, para a cultura popular, para hip hop, as pessoas, os fazedores e fazedoras de cultura que fazem hip hop vão saber escrever um projeto. A gente sabe que é importante, a gente sabe que hip hop o nosso colega Kelvin já colocou, é patrimônio nacional, mas a gente precisa trazer um pouco para a realidade também. Eu acho, agora na minha opinião, que a gente precisa fomentar formação para que todas essas pessoas que fazem cultura, especialmente cultura popular em Feira de Santana, tenham acesso primeiro a como participar dos editais, do que a gente colocar a vaga em si para que essas vagas não sejam ocupadas, porque pode ser que ocorra também, a gente tem que pensar nessa possibilidade, de projetos inaptos. Então, o que acontece? A gente já tem dados da PENAB anterior de que existe uma grande demanda para música e audiovisual. Então, por que não redistribuir as vagas primeiro para música e audiovisual e fazer esse fomento da formação de outros tipos de arte? E para os próximos ciclos trazer essas pessoas já formadas, instruídas, já com uma noção do que é um edital de fomento, e aí colocar vagas para essas pessoas. Então, eu acho, assim, não é uma opinião pessoal, mas também não só isso, eu tenho dados. Eu acho que é muito injusto a gente deixar o audiovisual, que teve uma demanda tão grande no ciclo anterior, com a mesma quantidade de vagas do que as demais, sabe? Na minha opinião, isso não faz muito sentido. Mas é basicamente isso. A minha proposta, para a minha proposta fazer valer, precisaria que outras, enfim, a gente cedesse de outros lugares. Isso precisa ser discutido, mas inicialmente a minha colocação seria essa. Eu acho que tiveram vários outros projetos de audiovisual que não dentro do edital de audiovisual. Foi o que eu vi. E se a gente for entender que precisa botar mais vaga para o audiovisual, todos os outros projetos não podem entrar nada de audiovisual. Porque a galera está usando o audiovisual como linguagem principal de outros projetos. Então você está tirando os fazedores de cultura. Eu acho que a galera do hip hop sabe escrever um projeto. Sabe ou não sabe? Então, pelo que eu percebi, vocês vão discutir, né, esse assunto, vão definir. Não, esse entendimento que realmente tem mais algum ponto? Mais algum ponto, gente?
quem estava pensando nisso aí, ali o Estatuto da Cultura LGBTQIA+, estava no edital de diversidade, né, como o Kevin falou, e a discussão que a gente fez é que justamente no edital de diversidade, ele fica amplo demais, acaba cabendo qualquer coisa em um edital de diversidade. E quando a gente vai para olhar nas políticas afirmativas, né, a gente vê as cotas, os pontos indutores, e um grupo ali que acaba não tendo essa política afirmativa ainda nos processos seletivos de Feira de Santana, especificamente, é a galera LGBTQIA+. Então, só para falar que nessa categoria seria um edital voltado especificamente para a cultura LGBTQIA+, aí falando da arte drag, da arte ballroom, né, que é inclusive de travestis pretas, que já existem em Feira de Santana também, casas de ballroom, né, mas por exemplo, um grupo de dança LGBTQIA+, ele estaria lá no edital de dança, né, aqui seriam eventos voltados para oficinas e tudo mais, valorizando essas culturas LGBTQIA+, que possuem, inclusive, uma historicidade. Eu acho importante pontuar também a respeito do edital de circo e artes integradas. O pessoal do circo, inclusive, já problematizou artes integradas ali, né, porque o circo não foi representado nos últimos editais. E o questionamento é, por que não colocar música e artes integradas, teatro e artes integradas, e no circo vai colocar? Então, trouxeram a perspectiva de que esse circo e artes integradas pode só circo. E ainda assim, eu ainda acho, né, é algo que eu defendo bastante, que é de não colocar circo, pelo menos nesse momento, não colocar circo como uma categoria dentro de um edital, mas um edital de fato específico para circo, com as categorias de produção de espetáculo, manutenção de espaço e circulação. Existe a questão das vagas, a divisão dos recursos, mas por conta dos editais passados que não contemplaram, eu acho que seria mais interessante. Mais alguém vai falar? Pode ser. Só que por baixo da parte C deve ser do princípio. Baixo e pode pagar. Deixa assim só. Então, eu acho que as vagas, elas ainda, eu até conversei com o Kevin sobre a questão de vagas. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente sofreu aí na PENAB é a questão de ter pouquíssimas vagas, né? 5 vagas para cada categoria. E aqui a gente está com, enfim, algumas categorias aí, em torno de 8, e eu acho que o ideal mesmo seriam ser 10 vagas, claro, com a redistribuição dos valores ali para, enfim, pensar de formas que os valores contemplassem, né? Mas eu acho que o ideal é que tivesse 10 vagas para cada categoria. Uma questão que tem ali na próxima página, que é de festivais, se possível, se pudesse passar para a próxima página, talvez podia vir recurso desses feiras e festivais, em vez de ser 3 de 100 mil e 4 de 50 mil, poderia haver também 10 festivais, né, com um valor de talvez 50 mil, 60 mil, na verdade dá 500 mil, né? Então, talvez 10 festivais de 50 mil, ao invés de 4, de um e 3 de outro, inclusive porque passa pelas questões das cotas, né? Então, um edital com 10 vagas, você contempla cota para indígenas, cota para negros, PCDs e ainda ampla concorrência, sendo que as pessoas que concorrem em cotas também correm em ampla concorrência. Então, tipo, 10 vagas seria o ideal para ter aí, contemplando o máximo de pessoas possíveis, né? Sendo que alguns editais, como o ano passado foi de audiovisual, de música, sofreu com essa questão de ser só 5 vagas. E que eu acho que vai continuar sofrendo com apenas 7 vagas. Então o ideal é se pensar em possibilidades que tenham mais vagas, né? Talvez, eu acho que juntar uma ou 2 categorias, audiovisual, fazer um edital de audiovisual e música para videoclipes, talvez, eu acho que pode ser uma possibilidade, ou outros editais que tenham essa característica mais de interrelações, sabe? É isso.
fica aí um ponto para reflexão, né? Acho que é importante discutir esse propósito, né? Para chegarmos aí a um bom senso, algum consenso e contemplarmos o máximo de fase da agricultura e logo iniciarmos esse ciclo efetivamente. Muito obrigado. Mais uma reunião. Cultura já estamos cadastrando os pareceristas. Já está em fase de cadastramento. Próxima reunião ainda tem informação. Você que sair, a gente combina. Boa noite.